falar com você nessa manhã sobre vencendo as preocupações. Vencendo as preocupações. Fala para a pessoa do teu lado, fala assim, é preciso vencer as preocupações. Abre comigo em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. A gente vai fazer uma leitura extensa, mas queria que você me acompanhasse nessa leitura. Fala para a pessoa do teu lado, fala assim, será que você não vale mais que um passarinho? Fala para outro, será que você não vale mais do que um passarinho? Versículo 27, continuamos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. E agora eu quero a sua ajuda de novo. Você vai perguntar para a pessoa do teu lado, será que você não vale mais que uma planta? Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E a pergunta para você que eu faço nessa manhã é, você já esteve tão preocupado com alguma coisa que você perdeu o sono? Já teve? Uma informação e eu falei assim, meu Deus, a reação foi essa. O que a gente vai fazer? O que a gente faz agora? Aí beleza. Aí fui embora. Aí fui ler a palavra. Aí li essa palavra. Eu falei, ó, eu vou pregar e a resposta está aqui. De vez em quando a gente esquece o óbvio. Não é verdade? De vez em quando a gente esquece o óbvio. Mas é normal. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já olhou uma situação e falou assim, e agora? Ana Júlia, né? E agora? Do nada. O que eu faço? O que eu faço? A preocupação, ela desorienta você. A preocupação, ela tira o óbvio da tua mente. Você sabe o caminho, você sabe a resposta, você sabe o que fazer. Sabe aquele trabalhar sob pressão? Às vezes você está lá, você é especialista naquilo, mas veio a pressão, aconteceu alguma coisa, você fica sem rumo, você não sabe o que fazer. Anda igual uma barata tonta de um lado para o outro e não resolve nada. Imagina lá, dirigindo o caminhão, o cara vem e fecha o Felipe dirige o caminhão todo dia, mas aí aquilo causa um estresse e ele começa, meu Deus, cadê o freio? Cadê o freio? Mas isso é normal acontecer. Não é normal de ser normal, é normal acontecer. Porque a preocupação, ela desorienta você. Ela te deixa sem saber como resolver algumas coisas. Não é verdade? Todo mundo já passou por isso aqui ou só eu? Estou começando a acreditar que eu estou pregando para mim. A preocupação, até certo ponto, ela é normal. Normal. Todo mundo se preocupa. Todo mundo. Você sabe o que é pré-ocupação? Já diz, né? A palavra já se explica, né? Não é bom. E preocupação, deixa eu te falar um negócio. Preocupação é uma doença do adulto. É a doença do adulto. Quantos aqui tem filhos? Todos nós. Né? Dona Alda já tem filhos há mais tempo. Filhos que têm filhos. Preocupação é a doença do adulto. Porque quando a gente é criança, você não se preocupa com nada. Você não se preocupa com nada. Eu tenho um problema até hoje. Até hoje. Eu sou meio despreocupado, então não me afeta muito. Aí eu tenho uma mania que minha mãe vivia brigando comigo, mas acho que eu vivi 20 anos na casa dos meus pais, né? Saí da casa do meu pai quando eu casei com essa moça aqui. Aí, 20 anos morando lá. Eu acho que minha mãe brigou comigo todos os dias desses 20 anos a mesma coisa. Que era o seguinte, eu ia lá na geladeira, pasmem, não importa se é alto ou baixo, eu não sei como é que ela pega. Eu sei que de hora em hora ela aparece. É batata? Aí ela vem batata. Pai, abre.
Aí come batata. Aí daqui a pouco, rosquinha. Pai, abre, rosquinha. Daqui a pouco, pai, quer papá? Papá. Minha filha, você acabou de comer uma banana. É assim. Parece uma draga. Tinha lá na tua casa assim, não? E aí você fica assim, eu vou falir. Eu vou falir. Esse menino tá achando que eu tenho membership do Costco, mas é só o nome que é membership. Não tem sociedade nenhuma, não. É membro mesmo. Só eu vou lá e pago. Se eu não pagar, eles não deixam entrar. Não deixa mesmo, porque se você não tiver o cartão, nem na porta você passa. Não é verdade? Esse menino tá achando que eu tenho cota do Costco. A cara, né? Não piora minhas preocupações. Não piora. Eles vão crescer, eu sei. Então você fica lá. Isso é doença do adulto. Preocupação é doença de adulto. Quando a gente é criança, a gente não tem. Só que você cresceu, né? Você cresceu. Quando era criança, você não se preocupava com nada. Aí você cresceu. Agora até cabelo cai e fica branco. Né? É, né? Você chega lá no espelho e fala, meu Deus, para onde foram minhas madeixas? Meu Deus, cadê aquele cabelo louro lindo que eu tinha? Agora tá branco, se eu não passa tinta, dá ruim. Porque a preocupação chegou. Você descobriu que dinheiro custa para ter, né? Dinheiro é caro, né? Tem gente que acha que dinheiro é barato. Não, dinheiro é caro. O dinheiro é caro. Você ter o dinheiro, rapaz, pensa comigo. Se você trabalha para alguém, se você é funcionário, você produz pelo menos 5 vezes mais do que é pago do que te pagam para trabalhar. Você sabia disso? Porque senão não te contratavam. O patrão tem que lucrar, né? Então você produz 5 vezes mais do que você recebe. Você paga 5 vezes mais para ter uma quantidade de dinheiro. O dinheiro é caro pra caramba. Não é verdade? E a gente acha que não. Mas você descobriu que o dinheiro custa. Você descobriu que a vaca não dá o leite. Né? A vaca não dá leite. Você tem que ir lá pegar. Ela não entrega na sua porta. Seria legal se ela desse, né? Você descobriu também que a abelha não dá mel. Tem gente que vai lá buscar o mel dela pra você comer e toma ferroada para pegar esse mel, né? Quando você cresceu, você descobriu que se você não paga a conta de energia, não tem, desliga, né? Você também descobriu que se você não paga o aluguel ou o mortgage, 3 meses vem alguém te tirar da tua casa. 3 meses começa a conversa de tirar você lá de dentro e de vez em quando até menos. Você descobriu também quando você cresceu, né? Você descobriu que o cartãozinho do membership do Costco não vale de nada se você não tiver um outro cartão escrito Visa ou Master, né? Se você chega lá com o cartãozinho do Costco e passa ele para pagar, não paga, né? Você descobriu também. Isso se chama crescer. Fala para o seu irmão, fala assim, você cresceu. Você cresceu. Cresceu. E aí a gente pensa assim, agora nós somos mães, pais, adultos, nós somos donos do próprio nariz, fazemos o que nós queremos e não tem ninguém para cuidar de nós. Errado. Está pensando errado. Você é adulto, você é dono do seu nariz, mas sempre tem alguém para cuidar de você. Deus, teu pai. Teu pai cuida de você em todo o tempo. Amém? E aí você pode pensar assim, como meu pai cuida de mim? Como Deus cuida de mim? Deus cuida de você te colocando dentro de uma comunidade, família, que as pessoas elas se preocupam com você e perguntam assim, como você está? Estava andando aqui fora, aqui, o Josimar hoje fez um negocinho, quase que eu chorei na frente dele, só não chorei porque eu falei, só choro no chuveiro. Mas ele chorou, vou contar para você, tá? É normal, né? Aí eu estou ali fora assim, aí eu comentei com ele, falei assim, rapaz, eu não sei o que Deus vai fazer, mas ele vai fazer algo grande. Porque, rapaz, o tempo de luta tá difícil. Aí ele foi e falou assim, vamos caminhar para lá. E foi caminhando para lá e começou a orar por mim. Aí eu falei, Deus, a pregação que eu vou pregar, né? Como é que nosso pai cuida de nós, né? De vez em quando eu falo assim, ora aí pelo teu irmão aí, do nada. Do nada. Deus cuida de nós. E hoje a gente vai entender como que Deus cuida de nós, nos pequenos detalhes e nos grandes desafios. Porque a gente pensa que Deus só cuida de nós nas grandes coisas.
A gente pensa que milagre é abrir o mar vermelho. A gente pensa que milagre é o cadeirante andar. Isso é milagre também. Mas milagre é você acordar pela manhã. Não é verdade? Milagre é você ter forças para trabalhar. Milagre é você sair na rua e encontrar alguém que te contrate. Isso é milagre também. Não é? Milagre é um sorriso no rosto de alguém que te dá um bom dia e anima o teu dia, porque você estava mal, rancoroso, e alguém vai e olha para você do nada e fala assim: bom dia, Jesus te ama. E aí você vai até meio com raiva, fala assim: meu Deus, como é que consegue ser tão alegre essa hora da manhã? Mas isso é milagre. Isso é milagre. A preocupação até certo ponto ela é natural, mas em excesso é um problema. Nós precisamos ter em mente que Deus é por nós. E se Deus é por nós, meu Deus, ninguém é contra nós. Eu queria compartilhar com você algumas coisas para a gente caminhar para o final, senão a pregação vai ficar muito longa. Algumas coisas que nós precisamos aprender para vencer as preocupações. A primeira delas, a preocupação gera ansiedade. Preocupação gera ansiedade. Se você não sabe o que é ansiedade, ansiedade é excesso de futuro. E o que é a preocupação? É você se preocupar com algo que ainda vai acontecer. Então a preocupação te deixa ansioso, porque você começa a se preocupar demais com o futuro. Você começa demais a pensar em algo do futuro e não vive o presente. Aí você começa a ficar ansioso. E a ansiedade, a palavra significa estrangular e sufocar. Você sabia disso? Eu não sei se você já teve uma crise de ansiedade, mas é exatamente assim que você se sente. O ar vai embora, dá uma dor no peito, parece que você está tendo um infarto. E aí você se sente estrangulado, parece que tem alguém te sufocando. As preocupações do futuro, elas te sufocam. Elas roubam o seu presente. Preocupação gera ansiedade. Tiago 4, versículo 14 e 15, diz assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O segredo para não ter ansiedade e não viver preocupado é você dizer assim, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. É você ter essa noção, falar assim, eu não passo de neblina. Quem sou eu? Como eu vou mudar o amanhã? O versículo que a gente começou diz que a ansiedade ela não acrescenta um côvado à medida da nossa vida. Côvado é uma unidade de medida, como metro, pés, côvado. Aí você pensa, a ansiedade ela não acrescenta 1 metro que seja na tua vida. Ela não vai mudar. Talvez ela tire, porque você morre mais cedo. O ansioso, ele gera alguns problemas que ele acaba morrendo. Então entrega as tuas preocupações na mão do Senhor. Entrega aquilo que está roubando a sua paz, o seu presente, na mão de Deus. Fala para Deus, assim, Jesus, eu não sou ninguém para resolver isso. Não tenho poder de resolver nada amanhã. Eu me planejo, mas eu não consigo resolver. Planejamento é bom, preocupação não. Planejamento é excelente, preocupação não. Então você quer viver uma vida em paz, sem preocupações, quer vencer as preocupações, entrega ela para Jesus. Vai dizer assim, Senhor, só o Senhor pode fazer, nada mais. Não alimente as preocupações, porque elas evoluem e se tornam doenças. Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Já ouviu essa frase? Doenças psicossomáticas. São doenças que começam na psique, na mente, dentro da sua cabeça. São preocupações, você começa a preocupar demais e aí ela evolui para o seu corpo. Por isso que ela é psicossomática, ela vem para o corpo. E aí você tem erupções na pele, manchas vermelhas, né? E outras doenças. Então não alimenta a preocupação, senão você vai andar doente por aí. Aí tem gente que tem dor nas juntas, dor nas costas, dor na coxa, dor na cabeça. Tá lutando, tá com dor, né? Tá com dor em tudo. Tá com dor em todos os lugares. E aí, por quê? Preocupação demais. Então fala comigo assim, preocupação gera ansiedade. E a ansiedade, ela tira o nosso foco, a nossa força, a nossa fé, separa de crer naquilo que você sabe,
você para de crer naquilo que você crê. Você esquece. Esquece de tudo. Então, 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A Bíblia ela não te dá uma cura para a ansiedade. Ela não te dá uma cura. Ela não fala assim, coloca a mão na tua cabeça, comigo, né? Não tem um negócio assim, coloca a mão na sua cabeça e diga, ansiedade, sai! Não tem. Diz assim, pega a tua ansiedade, lança ela aos pés de Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Então, como é que você cura a ansiedade? Como é que você cura a preocupação? Você pega a ansiedade e lança diante de Jesus. Você reconhece para ele e fala assim, eu não tenho poder de resolver o amanhã, porque se eu tivesse poder de resolver o amanhã, eu seria o Dr. Tomorrow, seria um super-herói. Mas eu não sou. Então eu entrego para Jesus e falo, Jesus, resolve, por favor, porque eu não sei mais o que fazer. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. A ansiedade, a preocupação, ela é inútil. Por isso que a gente precisa vencer a preocupação. Preocupação é inútil. Pensa comigo. Quando foi a vez que você começou a se preocupar com alguma coisa que você conseguiu resolver isso? Preocupado. Não conseguiu. Você só resolveu quando clareou a mente. Quando você falou assim, não, peraí. Agora sim. Aí você resolveu. Preocupação não resolve problema nenhum. Nenhum. Muda nada. Quer dizer, muda uma coisa. Você fica doente e morre mais cedo. Não é verdade? A palavra preocupação, já te falei, ela é autoexplicativa, né? Pré-ocupação. Você enche a cabeça do amanhã, você enche a cabeça por causa de problema, você enche a cabeça por causa de suposições, você enche a cabeça por conta de probabilidades, você começa a pensar em resultados diferentes, e aí você começa a se preocupar e não resolve nada. Porque o que resolve alguma coisa é paz. Resolve alguma coisa é Jesus na causa. É isso que resolve. O cuidado com a nossa vida, ele é lícito, ele é justo. Você se planejar, se preocupar até certo ponto, porque você está preocupando a sua mente. Quando você planeja, você está preocupando a sua mente com algo que ainda vai acontecer. Então se planeja. Se preocupar até certo ponto é saudável. Passou disso, passou do campo do planejamento, meu amigo, fala para a pessoa do teu lado, fala assim, você vai morrer mais cedo. Vocês falaram bem baixinho agora, parece até que eu mandei falar alguma coisa ruim. Ué. Fala forte aí, fala aí, falou, você vai morrer mais cedo. Ocupar a mente com as coisas que ainda não aconteceram é você começar a se preocupar com resultados possíveis, e o nome disso é probabilidade. Probabilidade é diferentes formas, diferentes resultados para uma mesma coisa. Sabe? Diferentes formas e resultados para algo, para uma coisa só. Aí você tem uma situação na sua vida e você começa, mas e se eu fizer isso aqui? Aí se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Aí se acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Aí você começa, isso é probabilidade, né? Não, mas e se eu fizer assim? Aí se eu fizer assim, vai acontecer assim, 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 assim. Aí, não, mas e se eu fizer assim? Aí vai ficando cheio de si na tua cabeça. E se, e não resolve nada. Chega a lugar nenhum. Né? Já resolveu algum problema assim? No e se? No e se? Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Você fala com a pessoa, fala assim, dá uma palavra profética, falar uma história de pastor, né? Você dá uma palavra profética para a pessoa. Você chega lá e você vê um potencial na vida dela e você fala assim, cara, você vai liderar as mulheres. Você é uma líder de excelência. Você vai romper. E aí a mulher vai falar assim, não, mas e se isso? Mas e se a fulana não gostar de mim? Nem tem a fulana ainda, entendeu? Ela está pensando. E se a fulana não gostar de mim? Não, mas e se eu falar alguma coisa e o pastor não gostar? Mas e se eu falar isso e a pastora não gostar? E se acontecer assim? Não, é melhor nem ser. É melhor nem ser. O e se mata o ser. Não é verdade? Nós não andamos pensando nas probabilidades. Nós pensamos em uma certeza. Deus é por nós. Amém? Nós não andamos pensando nas probabilidades, nós andamos em uma certeza. Deus é por nós. Deus é por nós. Quando você vê o teu amanhã, olha para o seu amanhã, olha para as tuas preocupações, você vai olhar para a tua preocupação e vai falar assim,
Não tem e se. Se Deus quiser, Ele vai fazer da forma que Ele quiser. Amém? A única certeza que nós temos é Deus fará. A gente tem que andar de acordo com a vontade dele, né? Não é verdade? Para a gente se frustrar. Porque às vezes não acontece o que eu quero, porque acontece sempre o que ele quer. Aí não acontece o que eu quero e eu fico frustrado. Porque eu não estou alinhado com a vontade dele. Esse é o segredo. Estar alinhado. Então tenha fé. Me ajuda aí mais uma vez. Fala para a pessoa do teu lado. Fala assim, tenha fé. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é um fundamento. A fé ela não é um achismo. A fé é um fundamento. O autor de Hebreus diz assim, ó, a fé é um fundamento. Então uma fé fundamentada é uma fé que ela não falha. É uma fé que ninguém rouba ela de você. Você tem que fundamentar a tua fé. Olha para o amanhã e fundamenta a tua fé. Pensa assim, por que eu sigo a Jesus Cristo? Tem que ter um porquê, né? Explica a sua fé para você mesmo. Explica, porque isso aí vai fundamentar lá no teu coração. Aí você vai começar, você vai falar assim, não, eu estou com Jesus porque Ele mudou a minha história. Eu estou com Jesus porque Ele é bom, né? Porque Ele é Deus. Eu estou com Jesus por isso. Eu creio nele por causa disso, disso. Isso é fundamentar a fé. Então a fé é um fundamento. Quer vencer as preocupações? Tenha a fé como um fundamento. Amém? Ou não amém? Glória a Deus. Terceiro ponto. Confia no seu pai. E aí você vai falar, mas qual pai? O pai que eu estou pregando para você. O pai Deus. O pai perfeito, o pai bondoso, o pai zeloso, que tem cuidado de você em todo o tempo. A gente perdeu um pouco esse conhecimento de Deus como pai. Mas Deus é o teu pai. E às vezes a gente tem problema de paternidade. Graças a Deus não é o meu caso. Mas muitas pessoas têm problema paterno, não tem esse relacionamento com o pai perfeito e não consegue espelhar esse relacionamento paterno com Deus. Mas Deus é o teu pai e tem cuidado de você em todo o tempo. Romanos 8, versículo 15 e 16 diz assim, ó, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo confirma no teu coração, para o teu espírito humano, que você é filho de Deus. Então diga assim, eu tenho um pai. E ele tem cuidado de mim. Antes nós éramos órfãos. Sem Cristo nós éramos órfãos. Antes de aceitar Jesus nós éramos órfãos. Éramos perdidos por aí. E aí Deus olha para nós, nos ama, faz um plano de salvação, te salva, e não só te salva, como Ele te dá um espírito para te chamar de filho. Como Ele olha para você e fala assim, não, eu quero que você seja o meu filho. Então você não é servo, você não é sobrinho, você não é neto. Tem uma máxima que diz que Deus não tem netos. Deus tem filhos. Todos nós somos filhos de Deus. A partir de Jesus Cristo, todos nós somos filhos de Deus. A única condição é crer em Jesus Cristo como Salvador. Você crê nessa palavra? Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 31, diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nós nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, quem? O Pai de vocês que está no céu, sabe de tudo o que você precisa. E é natural para o pai, uma paternidade saudável, é natural do pai se preocupar com o filho. Você se preocupa com seu filho? Todo dia, né? É natural do pai ele pensar no filho em todo tempo. Ele querer saber se o filho dele está bem. Quando está pequenininho, né? Quando está pequenininho, você cuida dele ali do lado, mas aí vai crescendo, né? Vai saindo debaixo da asa. E é natural do pai. Quem é o pai? Paternidade, uma ressalva aqui. Paternidade saudável. Qual pai
Qual pai que gostaria de ver o filho envergonhado por aí? Qual pai? Nenhum. Qual pai que gostaria de ver o filho andando maltrapilho por aí? Nenhum. Imagina você, Josimar. Eu gostaria de passar aqui e estar o Aleph sentado aqui assim, homeless. Nunca na sua vida, né? Nunca, né? Chega pro filho e fala assim, não, pelo amor de Deus, você tem pai, vem cá. Vem cá, papai cuida de você, vem cá. Vamos lá para casa. Lá em casa você tem comida, tem casa, tem, né? Tem roupa, né? Enquanto eu viver, você vai viver melhor do que eu. Não é essa fala que o pai fala? Paternidade saudável. Isso é o pai humano falando. E agora você imagina o pai celestial, que te amou, deu Jesus para te salvar. O que ele olha do céu e fala para você? Você acha que realmente ele quer te ver por aí, maltrapilho, andando por aí? Quando a gente vê uma criança fazendo bagunça, suja, mal arrumada, amarrotada, qual a primeira coisa que você fala? Tem pai não, esse menino? Tem mãe não? Não é não? Tem pai, tem mãe não, esse menino? Andando por aí desse jeito? Primeira coisa que você fala. Porque não existe pai que vai deixar o filho desse jeito, né? Paternidade saudável. E é estranho você ver uma criança assim, e você não pensar, oxe, acho que esse menino aí não tem pai não. Salmo 25, versículo 3 diz assim, ó, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Então quem espera no Senhor, jamais será envergonhado. Quem espera no Pai, jamais será envergonhado. Né? Porque quando você é criança, aí você arrumava lá um problema, você arrumava um problema, vieram fazer uma confusão com você. Aí você crescia, subia nos tamancos e falava, vou chamar meu pai. Você vai ver quando meu pai chegar aqui. Né? Porque o pai resolve tudo, né? O pai resolve os problemas. Quarta coisa que eu quero compartilhar com você e caminhando para o final. Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos sustenta. A gente tem uma mania de capitalista de acreditar que o que nos sustenta é o nosso trabalho. O que nos sustenta é a força do nosso braço. A gente tem essa mania. E aí você pode pensar assim, falar, não, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, não tem salário. E é verdade. Você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, não tem salário. Mas quem é que está te abençoando para ter saúde, para você ter esse trabalho? Quem é que está te dando, abrindo essa porta do trabalho? Quem é? A gente tem a mania de falar assim, não, eu tenho meus skills, eu tenho minhas formações, eu tenho minhas qualidades. Tem, amém, mas você já viu como é que tem um monte de gente sem trabalho? Já parou para pensar? Um monte de gente procurando. E aí a graça de Deus te alcançou e te deu possibilidade de você estar lá sustentando a tua casa, ganhando até melhor do que os outros. Glória a Deus. Porque Deus é quem te sustenta. Mateus 6, 24 vai dizer assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Isso é Jesus falando. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus, a única coisa que ele dá status de senhor na Bíblia, de dono, é o dinheiro. A única coisa que ele dá status de dono é o dinheiro. Ele fala assim, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E tem gente que procura servir ao dinheiro, porque o dinheiro é o seguinte, o dinheiro ele é um senhor escravocrata. Ele é um senhor escravocrata. Deus não. Deus é um senhor que ele te ama e ele quer que você seja abençoado. O dinheiro não. O dinheiro ele quer que você seja dependente dele. E é assim. Quanto mais você tem, mais você quer. Quem bota todas as cartas no dinheiro vive em prol dele. O momento que para, ele acaba. E às vezes trabalha e não ajunta. O dinheiro nunca é suficiente. Porque a gente olha para o dinheiro como Deus. Bota o dinheiro à frente de tudo. À frente da família, à frente de Deus, à frente de tudo. Aí trabalha de domingo a domingo, né? De domingo a domingo, de 6 às 9 da noite. É uma loucura. E você fala assim, cara, curte um pouco a vida. Pega aí os meninos e vai na praia só um pouquinho. Não precisa nem na praia. Pega os meninos e fica em casa. Brigando com eles o dia todo. Mas fica. Você tá doido? Você tá doido aí? Tem que botar comida na mesa. Porque se eu parar de trabalhar, eu não como. Lógico que não come se parar de trabalhar. Porque o Deus que tu está servindo é o dinheiro.
Perdão por te falar uma palavra pesada num domingo de manhã, começando a semana, mas é verdade, ué. É verdade. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. E quando eu digo reino de Deus, eu não estou te falando sobre a igreja, porque tem gente que acha que o pastor ele prega assim. O pastor, quando ele usa essa mensagem, ele está falando, vem para a igreja de domingo a domingo, porque é o que eu quero. E realmente, se você me perguntar, é o que eu quero mesmo. Quero que você venha todo dia, de manhã, de tarde, de noite, fica aqui comigo. Mas você precisa comer, você precisa alimentar a tua casa, você precisa ter uma vida. Então, eu estou falando de reino de Deus e não da igreja. Coloca o reino de Deus, coloca o tempo de oração em primeiro lugar, coloca ler a Bíblia em primeiro lugar. A tua família está dentro do reino de Deus, é o teu primeiro campo missionário, a tua casa. Se você perder o teu filho, você não ganha mais ninguém. Se você perder a sua família, você não ganha mais ninguém. Então trabalha lá, vai pregar para ele. Não, vamos embora, vamos para a igreja. Isso é reino de Deus. Mas a gente coloca o quê? Dinheiro. Money. Lembrei de uma expressão que eu não sei nem se pode falar. No money, no honey, né? Não é verdade? É tudo assim. É dinheiro, dinheiro e dinheiro. Pesada a palavra, me perdoa. E o dinheiro ele vai roubando o teu dia. Roubando a tua paz, te roubando de Deus. Quando na verdade você tem que ter em mente que quem te sustenta é o Senhor. Em todo o tempo. Tem um salmo que eu gosto, para a gente caminhar para o final. Salmo 33, do versículo 16 ao 20. Diz assim, ó, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar da sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Esse é um dos salmos mais poderosos que eu tenho ali para mim. Eu nunca vi um rei se salvar com o poder do seu exército, se não for o Senhor. É isso que o salmista está falando. Ele fala assim, ó, nem um valente, poderoso, grande, forte venceu uma batalha se o Senhor não abençoar para ele vencer também. É isso que o salmista está falando. Aí ele fala assim, mas eu já vi no tempo da fome aqueles que temem e esperam no Senhor serem alimentados. E se no tempo da fome o Senhor te alimenta e te sustenta, no tempo da fartura Ele te alimenta e te sustenta ainda mais. Glória a Deus! Então quem te sustenta? O Senhor. Não se preocupa demais. A paz é uma promessa. Então, para você vencer preocupações, tem isso na tua mente. A paz é uma promessa. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus. A paz, ela é uma promessa. Então, viver a paz é um fato. Nós viveremos tempos de paz. Seja profeta e vira para o teu irmão e fala assim, você vai viver tempos de paz. Você vai viver tempos de paz. Porque a paz é uma promessa. Venha o que vier, haja o que houver, aconteça o que aconteça. A paz é uma promessa. E é a paz que excede todo entendimento. Porque em meio a muitas situações, muitas probabilidades, você permanece de pé e falando assim, Deus proverá. Né? Acho que ela fala que a Priscila mais ouve de mim. Deus proverá. Tem provido? Por que amanhã ele vai falhar? É assim, é a paz que... Mas aí os outros ficam olhando para você e falam assim, você é doido. Você é doida, Laiana. Você é doido. Por que você... Meu Deus, você não vai fazer alguma coisa? Aí você fala, estou fazendo. Todo dia eu dobro meu joelhinho, oro, falo, entrego para quem pode, porque eu não posso. Vou arrancar os cabelos.
Você está doido? Vou descansar em Deus. E eu queria deixar 4 chaves para você vencer as preocupações. Se você puder anotar, anota. Primeira, externalize o problema. Você quer vencer a preocupação? Externalize o seu problema. Não guarda ele para você. Problema guardado, ele é só seu. Quando você externaliza, você tem mais gente para te ajudar a vencer ele. Então externalize o problema. Né? Tem gente que tem a mania de guardar tudo. Guarda tudo, guarda tudo. E aí fica doente. Então externaliza o problema, bota ele para fora. Conversa com alguém. Compartilha com alguém. A gente aqui na igreja está começando a cultura do discipulado, né? A gente falou no Conexão da semana passada. E aí estamos começando. Na quinta-feira eu fui até andar e ver uns Airbnb com o Josimar. Nosso discipulado foi ver uns Airbnb junto. Bom demais na conta. Então procura alguém, um discipulador, alguém que você senta, conta, fala, me ajuda em oração. Não sai contando para todo mundo também, não. Não sai, não. Porque está cheio de gente querendo ver teus problemas. Tem um monte de gente querendo ver teus problemas. Só para falar assim, olha lá, falei que ia dar errado. Então não conta para todo mundo, não. Mas conta para as pessoas que elas se ajoelham e oram. Conta para as pessoas que choram por você todo dia. Tem gente que ora e chora por você todo dia. Lá na minha casa acontece todo dia. A gente ora por cada um, chora por cada um. Então conta para quem te ajuda. Segunda coisa, confia que Deus tem o controle de tudo. Não esquece disso. Ele não perde o controle. Não é o que acontece. Não é porque está acontecendo da forma diferente que você planejava que ele perdeu o controle. Não, está acontecendo do jeito que ele queria, porque ele está te ensinando alguma coisa. Está te ensinando algo. Está te formando, te fortalecendo, te tornando um homem ou uma mulher melhor, mais forte, de caráter, para ensinar outras pessoas, para você pegar e ter uma palavra e falar assim, na minha vida aconteceu assim, e foi assim, e Deus fez isso. E na sua ele vai fazer também. Então confia que Deus tem cuidado de tudo. Terceira chave. Traz para a tua memória aquilo que te dá esperança. Você tem que lembrar de tudo que Deus fez por você. Cada milagre que Ele colocou. Cada pessoa, né, que Ele usou para te abençoar. Cada vez que você achou que era o final, que não era o final de nada. Era só doideira da tua cabeça mesmo. Você tem que trazer a tua memória. Falar assim, alguns anos atrás, eu estava lá, achei que acabou, achei que eu ia morrer, achei que era o fim, e aí Deus foi e fez um milagre. E agora eu estou aqui. Aí quando vem agora a próxima luta, ao invés de você se preocupar, você vai falar assim, há tantos anos atrás, Deus fez, por que Ele não vai fazer agora? Você pega e olha para onde Ele te tirou, e imagina onde Ele vai te levar. Você quer falar? Quer fazer um comentário? Tá. E isso, é bom, cada um tem um jeito, olha lá no espelho. Eu já falei, né? Eu tenho um problema com o espelho, né? Eu tenho um problema com o espelho. Eu não consigo falar olhando para o espelho, não, porque eu fico me olhando. Eu me acho bonito demais. Aí, alguém tem que achar, ué. Aí, olha para o espelho e fala assim, você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não? Vai ficar agora reclamando? Ontem estava crendo, agora não crê mais. Então, traz a tua memória que te traz esperança. Quarta chave, descansa em Deus, porque Ele está trabalhando. O silêncio de Deus, às vezes, é uma resposta. Às vezes você ora, e Deus não te fala nada. Aí você fala assim, Deus, coloca alguém para me dar uma palavra. Nada. Deus, pelo amor de Deus, move o céu e fala, nem que seja um oi. Nada. Mas, às vezes, o silêncio de Deus já é uma grande resposta, porque Ele continua trabalhando. Não é porque você não está vendo, não está ouvindo. Ele continua trabalhando. Para de perder o teu sono. O sono é importante demais. Deixa eu te falar um negócio. O sono, ele te rejuvenesce. O sono, ele te deixa mais novo. Não sabia? Na hora que você está dormindo, que o seu corpo renova as células. Quando você está acordado, você está gastando energia no corpo todo, em todo o tempo. E aí está queimando célula e um monte de célula velha ficando. Aí você perde o sono, fica acordado na hora que era para renovar. Aí a célula continua envelhecendo. Aí daqui a pouco, 30 anos igual eu assim, com essa cara de maracujá de gaveta. Velho.
achando que é pai da esposa. Então, para de perder o sono. Seja igual a dona Alda, assim, ó, novinha. Olha para ela. Novinha. Aí você olha e pensa que a Sueli e a Priscila é irmã dela, ué. Novinha. O quê? Está se preocupando pouco. Né, dona Alda? Já foi o tempo de preocupação. Já foi o tempo. Então, para de perder o sono. Fala para a pessoa do teu lado, fala assim, para de perder o sono. Vai dormir. Vai dormir. Fecha o olho lá e dorme. Deus tem mais para fazer na tua vida. E para a gente fechar agora de verdade, fica de pé no teu lugar. A gente encerrar o culto e orar por você. Não permita que o inimigo sopre mentiras no teu ouvido. Ele é especialista nisso. Satanás trabalha no campo da sugestão. Se eu posso te aconselhar, eu vou botar lá no grupo da igreja para você fazer. Isso seria uma tarefa no grupo de líderes, mas eu vou botar no grupo da igreja. Se eu posso te aconselhar, eu queria que você ouvisse uma pregação chamada Desmascarando o Inimigo. Pastor Edson J. Santos. Conhece? Conhece, né? Desmascarando o Inimigo. Pastor Edson. Eu vou mandar lá no grupo da igreja. Aonde está, Felipe? Você vai lá no YouTube, escreve assim, Chamar Church. Vai aparecer o canal da Chamar lá de Lurk lá. Aí você vai procurar lá, Desmascarando o Inimigo. São 3 pregações. É uma sequência, né? São 3 pregações. É uma pregação só dividida em 3 partes. Então você vai ouvir lá. Porque você vai entender isso que eu vou te falar melhor. Como que Satanás trabalha? Satanás trabalha no sussurro, na sugestão. Nós cremos que ele não tem poder de entrar na tua mente. Nós cremos que ele não tem poder de agir dentro da sua mente, de saber os seus pensamentos. Mas ele está aqui há 1000 anos. Ele está na Terra ó, há 1000 anos. Ele conhece o ser humano de trás para frente, de frente para trás. Conhece muito bem. Então ele sabe as sugestões que ele precisa fazer para roubar a mente. Aí ele vai lá na tua mente e ele não precisa nem entrar nela. Ele só fala assim, você não é capaz. Você tem um sonho, você tem algo para conquistar. Aí ele vai lá no teu ouvido e fala assim, você não é capaz. E aí você não sabe que é ele que está falando, acha que é a tua mente que está falando para você, e aí começa. Não, mas eu não sou capaz. Né? Eu não sou capaz. E aí você fica com isso na cabeça. Eu não sou capaz. Aí você está fazendo alguma coisa, ele usa alguém. Aí vem um enviado de Satanás lá e fala para você, e fala assim, mas quem te falou que tu é capaz de fazer isso? E aí você lembra da sugestão que está ecoando. Você não é capaz. Você não é capaz. Vai dar errado. Essa terra aqui é uma terra que mata muitos sonhos. Porque você vem aqui cheio de sonhos. Aí você vai e fala assim, eu quero isso, eu vou fazer assim, eu vou abrir um negócio, vou começar um negócio aqui. E aí se levanta 10 para falar para você assim, aqui não funciona assim, meu amigo. Já vi vários filmes igual o teu. Chega aqui com esse sonho, quer abrir um negócio, quer fazer isso, quer fazer aquilo, termina na limpeza. Alguém já ouviu essa mentira por aqui? Já ouviu? Várias vezes. Né? Você fala lá, vou abrir um negócio, vou comprar um monte de casa, vou fazer um monte de Airbnb. Ih, rapaz, esse negócio de Airbnb é furado, isso é golpe da internet. Né? Sugestão de Satanás. É o e se, né? Se. Deixa eu contar uma história, para a gente orar aqui. Ó. Filipe II da Macedônia. Filipe II da Macedônia, ele foi pai de Alexandre o Grande. Quem conhece Alexandre o Grande, a história, né? Um grande rei, né? Alexandre o Grande, imperador, né? Filipe II da Macedônia, pai dele. Ele queria unir todos os povos gregos. Para quem não sabe, a Grécia, era tipo os Estados Unidos. Vários estados, né? Vários estados que se uniram para formar uma nação. Filipe II da Macedônia, ele queria unir a Grécia, tornar um país só. Um lugar só, queria dominar todo mundo. E um belo dia ele cerca um lugar chamado Esparta. Aí ele faz um cerco lá em Esparta, manda uma carta para os espartanos, dizendo assim, ó, se não se renderem imediatamente, invadirei as vossas terras. Se os meus exércitos as invadirem,
irão pilhar e queimar tudo o que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei as vossas cidades. Alguns dias depois, o rei Filipe, e o cara ainda tem o meu nome, ele recebe a resposta dos espartanos. Uma carta, escrito algo poderoso. Se. Mais nada. Se você conseguir invadir, você vai fazer isso tudo. Mas só está no campo da possibilidade. E Satanás, ele faz isso com você. Ele vai lá e te bota um monte de si. E a tua resposta para ele vai ser assim. Se. Se você conseguir vencer o Deus que eu tenho, você pode até tentar. Né? Ele vai lá e vai falar assim, vou acabar com a tua história. Aí você vai fazer se. Se é possibilidade, se não é verdade, se não é fato, se não é realidade. Pode até não estar bom agora, mas amanhã eu tenho certeza que vai estar. Vou falar de novo, você vai dar um amém igual o Josimar. Pode até não estar bom agora, mas amanhã eu tenho certeza que vai estar. Quando o diabo soprar no teu ouvido as probabilidades, se fizer isso, se acontecer assim, se... Aí você responde para ele. Se acontecer, meu amigo, porque não vai. Salmos 46, versículo 1 e 2 diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos seus mares. O salmista aqui é poderoso. Ele fala assim, ó, eu não vou temer nem que eu ver a terra acabando. Eu não vou temer. Fala assim, fala, eu não temerei. Fala mais forte, fala assim, eu não temerei. Essa é a visão que você tem que ter. Essa é a tua postura. Ainda que você veja tudo acabando. Meu Deus, o impossível está acontecendo. O céu está caindo, a terra está subindo. Não temerei. Descontrolou tudo. Não temerei. Mas tem um exército cercando. Não temerei. Porque eu tenho confiança naquele que me levanta. Tenho confiança naquele em quem eu confio. Tenho certeza que ele vai agir. Amém?